Bom, gente, já vou dar início aqui às nossas entrevistas cumprimentando, do outro lado da tela, como eu indiquei ainda há pouco, o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. Zé Genuíno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos companheiros e companheiras do programa Faixa Livre. É o ano quente. Aliás, politicamente, o ano de 2026 começou no meio do ano de 2025. Será um ano longo, tudo indica. Um ano longo, viu, Genuíno? Como você muito bem traz aqui para a gente, um ano quente também no tempo, viu? Aqui no Rio de Janeiro está um calor absurdo. A gente vai ter aí problemas com a temperatura no cenário político também. Quero agradecer a tua presença mais uma vez conosco aqui nessa primeira semana de trabalhos do Faixa Livre em 2026, para a gente falar um pouco sobre, obviamente, esse ano, sobre o que a gente pode ter aí em 2026, ano de eleições presidenciais, ano de onde o governo Lula tem uma série de desafios pela frente, num primeiro momento, para tentar se reeleger diante desse quadro difícil que a gente tem no país, diante de uma extrema-direita ainda que é afetada pelo golpismo e, pelos julgamentos do golpismo que a gente teve ao longo do ano passado, com a condenação do Jair Bolsonaro, mas em busca de se reorganizar e tentando encontrar uma figura que represente os seus interesses nesse processo eleitoral. Ainda há muitas dúvidas em torno disso, sabe, se Tarcísio de Freitas, se Flávio Bolsonaro vai ser lançado como candidato, representando esse campo da extrema-direita. Enfim, o fato é que o presidente Lula e o seu governo tentam se organizar e tentam, acima de tudo, buscar alianças e manter essa construção que foi feita para governar o país ao longo desses 4 anos que se encerram no final de 2026. Eu queria saber de você, Genuíno, um pouco sobre os desafios que se colocam para o governo ao longo desse ano. O que é que você enxerga como o principal desafio para essa gestão em 2026, a fim de conseguir renovar o mandato, conseguir uma quarta eleição num cenário, Genuíno, onde, ainda que a gente tenha tido alguns avanços em relação à gestão anterior do país, falta muito para a gente atingir o ponto que a gente precisa, né, Genuíno? É verdade, Anderson. Eu acho que o principal desafio é a mudança de rumos em relação à eleição de 2022. 2022 e o Lula 3 foi para conter a ameaça fascista da extrema-direita que revelou na tentativa de golpe de janeiro de 2023. Agora, a conjuntura indica que nós temos que avançar em mudanças concretas de conteúdo, particularmente em 3 áreas chaves: o enfrentamento da financiarização e uma revisão do próprio conceito de arcabouço fiscal, que envolve uma nova definição da meta inflacionária, porque numa crise como essa, conter os investimentos públicos, seja para uma política de crescimento econômico de um projeto de industrialização do país, seja nas demandas na área da defesa nacional, principalmente com altos investimentos, seja na área dos programas sociais, particularmente o salário mínimo. E todo mundo sabe que um principal veículo, principal instrumento de distribuição de renda nessa ordem é o salário mínimo. Nós temos que aumentá-lo além do que está definido. E eu acho que nós temos uma situação em que, a partir do IOF, do meio do ano, a crise revelada pela PEC da bandidagem, depois o tarifaço, depois o veto do aumento do número de deputados e algumas coisas que vieram ocorrendo, a última, da veto da dosimetria, revela que nós temos que fazer uma proposta de disputa política contra a extrema-direita e também contra a velha direita neoliberal. E aí, para isso, eu acho que o eixo de alianças tem que ser mais à esquerda e à centro-esquerda do que à frente amplíssima. Então, eu acho que esse é o desafio para 2026, que começou, no meu modo de entender, o 2026 começou com a crise do tarifaço em 2025, do IOF e tal, e essa relação conturbada com a maioria congressual que se baseia nas emendas impositivas de execução obrigatória e a diminuição do poder do presidente como chefe de Estado e chefe de governo. Portanto, é uma inflexão necessária, não só para
resolver um problema que, corretamente, o programa Faixa Livre tem colocado. Nós estamos governando só por dentro da ordem neoliberal ou vamos questionar pontos essenciais dessa ordem neoliberal, aquilo que às vezes eu chamo de mudanças seletivas, rupturas seletivas? Essa questão do sistema financeiro que eu já citei, política de defesa, segurança pública, etc. E num cenário como esse, Genuíno, de necessidade de se romper com a lógica neoliberal, acima de tudo, o governo precisa fazer um embate mais direto com o Congresso Nacional, trazendo o povo para essa equação. Eu sempre falei isso, inclusive, ao longo desses últimos 3 anos de governo, desse mandato do presidente Lula. É fundamental que o povo entre nessa equação, que faça essa disputa junto com o governo. Mas, a partir disso, é necessária uma atuação do próprio executivo, a fim de trazer a população para esse embate. E eu queria te questionar justamente a respeito disso. Na tua avaliação, o governo Lula tem feito o embate necessário com o Congresso Nacional ao longo desses últimos 3 anos? O governo, no último período, fez sinalizações positivas. Como eu já falei, a partir da crise do imposto sobre operações financeiras, a partir da questão da isenção do imposto de renda e a discussão sobre a jornada de fim da jornada 6x1 e a taxação dos mais ricos. Portanto, o governo tem feito sinalizações. Eu acho que, nesse sentido, coloca uma questão que eu sempre coloquei, sempre discuti ao longo da experiência do Lula 3. Certas questões, o governo tem que ter propostas alternativas ao modelo neoliberal, porque o mundo atravessa a crise do modelo neoliberal. A crise com o trumpismo, a crise com o imperialismo, a crise com a ameaça de guerra, a crise com a catástrofe climática, a catástrofe social, a crise da imigração, tudo são reflexos do modelo neoliberal, que é a própria crise do capitalismo. E eu acho que o governo, nesse Lula 4, tem que avançar mais. Com que legado? Nós governamos com o Lula 1, 2 e 3, com a Dilma 1, um pouco Dilma 2, queremos governar no Lula 4. Qual é o legado de mudanças estruturais que nós vamos implementar, pensando num projeto que não pode se reduzir apenas à eleição? Tem que avançar além disso. Por isso que eu acho que a maneira de enfrentar o Congresso é a gente criar um movimento que dialogue com a sociedade. A defesa de uma reforma política ampla, que acabe com a execução de medidas, de emendas impositivas, uma reforma política e eleitoral que estabeleça o voto proporcional correto, não essa deformação que existe hoje. A questão, por exemplo, da relação do poder legislativo com o executivo, no sentido de limitar, e eu acho que o correto é esse mesmo, é limitar esse paroquialismo que cresceu muito com as emendas individuais, com a dotação orçamentária do fundo partidário e com o fundo eleitoral. Portanto, nós temos um modelo político oligárquico autoritário. E ele expressa aquilo que eu tenho falado, que a característica da classe dominante brasileira é a corrupção, está aí o caso do Banco Master, é o autoritarismo, está aí o projeto da dosimetria, que quer livrar a cara dos golpistas, e ela é entreguista, porque quantas declarações não foram feitas apoiando o Trump? Mesmo agora, diante da invasão contra a Venezuela, vários governadores fizeram declarações sabujas, espírito vira-lata. Portanto, eu acho que o nosso projeto é mais de alternativa de mudança, de reformas bem sinalizadas seletivamente, desses pontos que eu estou colocando aí. Não estou ouvindo. Peço desculpas ao Genuíno, meu microfone estava desligado, peço desculpas também aos nossos espectadores. Mas eu dizia, o Genuíno, que eu, sinceramente, tenho dúvidas em relação a essa tese de que o governo tem feito certas sinalizações em um embate com o Congresso Nacional. E eu tomo como exemplo o 8 de janeiro, aquela cerimônia que a gente teve lá em Brasília, lembrando os atos golpistas do 8 de janeiro, os 3 anos dos atos
golpistas, o presidente Lula ele não deu uma palavra sequer em relação ao veto ao PL da dosimetria. O presidente vetou essa proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional do ano passado, que nada mais é do que uma anistia a essa turma que tentou um golpe no país em 2023. O presidente, apesar de ele ter assinado o veto, ele resolveu silenciar, não comentou nada a respeito dessa postura dos congressistas e para, obviamente, não criar uma espécie de constrangimento com os parlamentares que aprovaram a medida. Aliás, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não estavam nessa cerimônia lá dos 3 anos do 8 de janeiro. Eu queria justamente perguntar nesse sentido. O presidente não deveria ser mais proativo frente a um cenário como esse, e ser mais incisivo na denúncia do que está em curso no país, questionando os congressistas, os parlamentares, em especial, tomando como base esse exemplo que eu dei do PL da dosimetria? Olha, Anderson, o presidente vetou. Isso é mais avançado do que ele ter feito um discurso e não vetar. Ele vetou. E vetou no dia que simbolizava a tentativa de golpe do 8 de janeiro. E teve atos inusitados. Por exemplo, eu participei de um ato muito representativo aqui em São Paulo, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, um ato bem representativo das forças à esquerda. Portanto, eu acho que o governo tem uma certa ambiguidade na maneira de se relacionar com o Congresso, porque ele ainda não fez uma revisão profunda do modelo de governabilidade que nasceu com o Lula 3. Eu sempre defendi que era necessário ter um bloco de esquerda no Congresso e centro-esquerda, que polarizasse mais, de pronta resposta, e as alianças pontuais, eleitorais, ou em torno de projetos, como foi a aliança da isenção do imposto de renda, isso acontecer pontualmente. Eu acho que o que está posto agora é a alternativa que nós temos para enfrentar a agenda da defesa nacional, a agenda da democracia, a agenda da pauta do povo, é apoiar com um programa próprio, apoiar com independência, apoiar fazendo observações críticas e dialogando com o Lula na disputa de 2026. Essa alternativa, ela se equaciona melhor com o Lula candidato, com essas ambiguidades que revela, tá certo? Mesmo no caso da relação com os Estados Unidos, vamos dizer, ele navegou com posições bem contundentes, mas ao mesmo tempo com posições de conciliação com o caso da química, e está mostrando agora o que é o imperialismo, a sua violência, a sua arrogância, o seu espírito de guerra e de dominação. Mas eu acho que esse é o processo que nós estamos vivendo. E esse processo indica que a esquerda tem que se organizar para cobrar, para pressionar. Isso não adianta eu esperar que venha naturalmente da cabeça do Lula. Depende de você ter força para pressionar, para mobilizar. E essa mobilização da sociedade é um elemento chave. Por exemplo, vamos disputar 2026 com a candidatura do Lula, mas um programa mais à esquerda, por dentro, inclusive, da elaboração da Frente Ampla, fazer uma disputa diferente de 2022. E é necessário que a gente faça um bloco de esquerda e centro-esquerda para disputar com maior eficácia, com melhores resultados, o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Isso através de um bloco político, não é a federação, é de um bloco político, para a gente ter uma representação para impedir que eles façam maioria de 3/5 na Câmara ou maioria absoluta no Senado. Estou me referindo à direita. Então, eu acho que o governo, com a ambiguidade que é a característica do Lula, a conciliação, ele introduziu um elemento que foi uma disputa, foi um tensionamento. Algumas falas feitas com a população fez essa sinalização na minha avaliação. Como eu defendo uma tática política de pressionar por dentro a candidatura do Lula para 2026, como eu defendo pressionar por dentro e por fora o próprio governo e as medidas que o governo adota, para a gente não ficar prisioneiro dessa maioria do centrão e da extrema-direita no Congresso Nacional. Genuíno, duas questões aqui. Primeiro, é fato que o presidente Lula vetou o PL da dosimetria, mas com um constrangimento que eu poucas vezes vi por parte
do chefe do executivo. Parece que ele fez aquilo absolutamente obrigado, ele não tinha vontade nenhuma de fazer aquilo, até porque ele sabe que o Congresso deve derrubar o veto dele já no início do ano parlamentar, agora no mês de fevereiro. Essa é uma questão. O constrangimento do Lula naquele momento ali, ao assinar o veto, chamou as pessoas para fotografia e não deu uma palavra sequer. E uma outra questão, você falou da necessidade, eu concordo plenamente com você, da gente construir uma frente, um bloco de esquerda para pressionar o Congresso Nacional, para pressionar por mudanças, na verdade, pela eleição de políticos que dialogam com um projeto de país que defenda os interesses da classe trabalhadora. Agora, o próprio presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, disse que o PT, o governo, deve reeditar essa ampla aliança para as eleições de 2026, deve buscar, inclusive, partidos do chamado Centrão para conseguir reconstruir essa grande aliança. Dá para conciliar, em um cenário como esse, a construção, a manutenção da grande aliança e um projeto, um bloco de esquerda para pressionar por mudanças? Olha, nós vivemos uma conjuntura muito delicada, Anderson. É a imprevisibilidade, a instabilidade permanente e, principalmente, o elemento novo dessa conjuntura que se radicalizou com a política imperialista dos Estados Unidos de considerar a América Latina um quintal. É a América para os Estados Unidos. Se a gente pudesse simbolizar isso, viu, Anderson? Eu usaria agora aquela imagem do Charles Chaplin, né? O ditador, né? Aquela imagem que representa muito bem. E essa conjuntura internacional penetrou na discussão política nacional. Portanto, a política ela tem conflito, ela tem luta, ela tem pressão, ela não está dada. Nem está dado que o Lula poderá fazer em 2026, que ele vai tentar reeditar a Frente Ampla. O próprio PT, e o Edinho está enfrentando já algumas dificuldades, porque a base social do PT tende a um movimento à esquerda, a base social do PT. Eu tenho presenciado isso na minha militância de rua, na minha militância de base. Então, eu acho que o PT podia estar tendo um papel mais afirmativo, mais protagonista. Eu perdi a eleição, porque eu apoiei o Rui Falcão, que é o meu candidato a deputado federal, e em oposição ao Edinho. E eu acho que o PT está muito burocratizado, está muito acostumado à ordem. Nós não estamos questionando o credo neoliberal, nós estamos com uma visão muito eleitoreira no sentido da institucionalização. Então, eu estou à vontade, porque eu tentei um outro caminho e fui derrotado. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que construir uma espécie de mesa política com os partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, setores do PSB, do PDT, Rede, PV e movimentos sociais, para, nessa mesa política, a gente se articular mais afirmativamente na pressão, na cobrança e na influência política. Eu acho que nós não temos outra alternativa se não for construir essa, diante de um movimento que está posto no país, porque você tem uma tentativa da extrema-direita de ir para a ofensiva, agora com o elemento novo que é a política imperialista do Trump. Você tem uma velha direita neoliberal que faz aliança com a extrema-direita para tentar impor o programa dela, e você sabe, ela quer impor o programa para criar empecilho para o Lula não sair das armadilhas que eles colocam. Então, por outro lado, eles podem tentar, e eu acho que isso ainda está aberto, é pouco provável, ter uma candidatura que possa já disputar no primeiro turno. Eu acho que a tendência vai ser várias candidaturas da direita e da extrema-direita e uma aliança da direita com a extrema-direita no segundo turno. Portanto, a própria Frente Ampla, diferente de 2022, ela vai estar mais instável, ela vai estar mais, vamos dizer assim, estremecida diante da crise, diante da ofensiva do imperialismo e diante das tentativas fracassadas deles imporem o programa neoliberal, que é privatizações, teto de gastos, reforma administrativa, aliança com os Estados Unidos, uma política de segurança da guerra. Quer dizer, isso vai estar posto pela própria crise. Então, eu estou vendo possibilidades. Agora, isso não está dado. Tem que ser construído, tem que ser trabalhado militantemente. Ô, Genuíno, você citou que a base social do PT ela está mais à esquerda, pela tua percepção.
Me chamou a atenção essa análise. Eu queria aproveitar para trazer aqui um comentário de um espectador nosso, Pedro Silva. Obrigado, viu, Pedro, pela mensagem. Ele diz aqui o seguinte: Genuíno, mas a base sendo a esquerda, ela está sendo desmobilizada e os militantes perseguidos por dirigentes que querem cargo. Há algum tipo de perseguição interna por parte da ala majoritária da direção do PT à militância, a essa base mais à esquerda? Perseguição eu não tenho notícia, eu não tenho informação. Você tem, a maioria da direção do partido tem escolhas em relação a uma política moderada, a uma política domesticada, a uma política de aliancismo, a uma política institucionalizada. Isso é verdade. Eu sou minoria diante dessa maioria que tem no partido. E agora, eu tenho presenciado muitos acontecimentos diretamente, tanto no movimento sindical como na base do partido. Eu tenho feito muitas plenárias, muitas entrevistas, muitas lives que dialogam com essa base que está intranquila, que está insatisfeita. E ela vai para um processo de mobilização. Aliás, esta mesma base à esquerda, que eu chamo mais de uma maneira mais ampla, ela se manifestou no 30 de março de 2025, no 7 de setembro de 2025 e no 21 de novembro de 2025. Portanto, tem uma tendência, e essa situação toda no Brasil e no mundo indica que há um potencial para a gente trabalhar na base social do PT. Quando eu falo a base social do PT, não é necessariamente o filiado formalmente burocrático. Estou falando do espectro social mais amplo, que envolve movimento social, lideranças, movimentos organizados, como o Frente Brasil Popular, como o Frente Povo Sem Medo, como a questão, por exemplo, da agricultura familiar, da luta pela reforma agrária, a própria campanha contra a jornada 6x1, a própria ideia da taxação dos ricos, da reforma no imposto de renda. Então, eu acho que o processo político está interessante para uma atuação à esquerda. E é isso que eu estou vivendo com a minha experiência de militante político. Eu estou viajando até em algumas cidades fora do eixo São Paulo. E estou presenciando isso. Então, é uma percepção. Agora, isso é definitivo? Não, não é definitivo. Eu acho que a base do PT ela está um pouco assustada, vamos deixar isso claro, em relação a algumas ofensivas da extrema-direita. Nós temos uma extrema-direita, hoje, no Brasil e no mundo, inescrupulosa, violenta, agressiva, caótica, que aposta no quanto pior, melhor. E é claro que isso coloca desafios grandes, principalmente se a gente quer construir uma alternativa no terreno da subjetividade, no terreno dos valores, no terreno de despregar o futuro, desinterditar o futuro para uma política alternativa, anticapitalista, antissistêmica, que é o que eu faço da minha militância política. Então, eu acho que há possibilidade. Nós temos que trabalhar com essas possibilidades que estão abertas. Genuíno, eu queria avançar um pouco agora para o debate a respeito do cenário internacional. A gente teve um início de 2026 para lá de conturbado diante desse ataque dos Estados Unidos à soberania da Venezuela, esse sequestro do presidente Nicolás Maduro, que está preso lá nos Estados Unidos, deve ser julgado ao longo dos próximos meses por uma condenação, aliás, uma denúncia absolutamente sem sentido de pertencer a cartéis de tráfico de drogas ou liderar um desses cartéis, enfim, um negócio inacreditável, mas que Trump conseguiu argumentar nesse sentido. Aliás, ele criou um argumento, obviamente, para atacar a Venezuela e de olho, por óbvio, no petróleo do país, nas riquezas minerais do povo venezuelano. Houve reação internacional em relação a essa iniciativa do Donald Trump, esse sequestro, esse ataque à soberania venezuelana, mas, obviamente, isso não redundou em absolutamente nada, porque os organismos internacionais têm muito pouca efetividade nesse momento histórico onde nós estamos. O presidente Lula, ele falou muito pouco, te confesso, a respeito disso. Publicou uma nota lá nas redes digitais condenando o ataque à soberania venezuelana, mas em nenhum momento, e eu repito aqui, em nenhum momento Lula verbalizou, citou Estados Unidos ou Donald Trump nessa nota em que ele fez condenando o sequestro do presidente Nicolás Maduro. E eu queria uma análise tua a respeito da postura, da posição do governo brasileiro em relação a esse episódio que ameaça
à nossa região. Não é uma ameaça apenas à Venezuela, é uma ameaça a todo o continente sul-americano e os Estados Unidos tentando fazer valer, mais uma vez, a sua zona de influência aqui na América do Sul. Como é que se avalia a posição, a postura do governo brasileiro, em especial do presidente Lula, a respeito desse ataque à soberania venezuelana e do sequestro do Nicolás Maduro? Olha, Anderson, nós estamos vivendo uma situação mundial, uma situação de guerra, vamos deixar isso bem claro. Os riscos de uma confrontação bélica mundial está posto, o risco está posto. E principalmente porque nós temos na frente do império, que tem problemas, que tem um processo lento de decadência, de crise, um presidente que, olha, é aquela imagem do Charles Chaplin, do ditador. Nós temos um ditador que não tem limite. O limite dele é a moral dele, o limite dele é a força impondo a paz, é a arma impondo a paz. E ele está tensionando em várias frentes. Ele tensiona com o tarifaço, ele tensiona com a Venezuela, com a América Latina, e ele elaborou uma estratégia de segurança e defesa dos Estados Unidos, cujo centro é a América Latina para os Estados Unidos, como quintal dos Estados Unidos. Nesse sentido, eu acho que a posição do governo foi uma evolução. A primeira nota eu achei fraca. Da primeira nota para a posição do embaixador do Brasil na ONU, houve uma evolução em qualificar como sequestro e defender a Venezuela e o governo, a legitimidade do governo de Delcy na Rodrigues. Eu acho que a posição na OEA também foi mais afirmativa. A nota do Itamaraty foi evoluindo. Portanto, eu acho que a própria posição do governo Lula, que foi equivocada em não reconhecer o resultado da eleição proclamada pelo Estado venezuelano e ter vetado a Venezuela nos BRICS, eu acho que a experiência está mostrando que o centro de uma política soberana, de uma política externa, diplomática independente, é a América Latina. E eu acho que, nesse sentido, o governo tem que priorizar a integração latino-americana. Gastar mais energia aqui do que no globalismo, com a Europa, com os setores dos Estados Unidos, por aí afora. Porque essa é a questão central. É o calcanhar de Aquiles, para um lado e para o outro. É a questão da América Latina como quintal dos Estados Unidos. Isso vai implicar em mudar a relação com a Venezuela, que estava estremecida, vai implicar numa questão delicadíssima, que não tem sido discutida no debate, que é elementos de uma nova política de defesa nacional, que o Brasil não tem. A questão da guerra cibernética, a questão do espaço aéreo, a questão do programa de submarino, com a questão do submarino com propulsão nuclear, o enriquecimento do urânio, que dentro de uma planta industrial que possa viabilizar o que foi a grande vitória tem muito a ver com o Almirante Otto, que é a construção da centrífuga do enriquecimento de urânio. Eu acho que a defesa nacional tem que ocupar um destaque maior, porque no mundo de hoje não dá para discutir diplomacia, soberania sem defesa nacional. Não aqui o Brasil tem, porque o Brasil não tem defesa nacional. Então, eu acho que essa questão ela está num outro ângulo, num outro patamar, que eu tento contribuir. Para mim, o problema principal na crise do imperialismo a invadir a Venezuela é a gente ter uma capacidade dissuasória. Nós não temos capacidade dissuasória. Capacidade dissuasória não é nós não temos força para nos confrontar com o império globalmente e militarmente. Agora, nós podemos ter força para causar estragos numa ação dissuasória de pronta resposta, se for necessário. Mas tem que fazer muito mais coisas. Você tem que mudar o papel das Forças Armadas, a cabeça dos militares, porque eu sempre cobrei que essa é uma dívida que o governo Lula tem, não só com a democracia, em relação ao papel das Forças Armadas, como também em relação à inserção do Brasil no mundo, que não pode depender só da diplomacia do Itamaraty. Então, eu acho que é nesse contexto que eu analiso algumas debilidades da posição em relação à América Latina e em relação, particularmente, à Venezuela, nesse contexto. Agora, é um contexto extremamente perigoso. Olha, o imperialismo não está brincando, ele fala e faz.
Ele está colocando em risco o futuro da humanidade. Como potência global, com a força da guerra cibernética, com o aparato militar e com o sistema tecnológico e financeiro. Nós estamos diante de um risco de guerra. Para isso, nós temos que tomar algumas medidas internamente. A integração latino-americana é central. E eu acho que nós gastamos muita ação com o globalismo e menos com a integração latino-americana. Eu confesso a você, Eugênio, tenho acordo quando você fala que a necessidade de se investir nas Forças Armadas, em defesa, é muito importante, a necessidade de uma integração latino-americana também é fundamental, mas também é necessário um gesto mais efetivo, mais firme por parte do chefe do executivo. Ontem, o Donald Trump, por exemplo, ele se intitulou nas redes sociais como presidente interino da Venezuela. Ele disse isso, ele publicou lá na rede social dele, presidente interino da Venezuela. Delcy Rodrigues reagiu, falou ali, enfim. Só que o presidente da República, ele parece que faz ouvido de mercador em relação a isso, não fala, não se posiciona de maneira mais firme. Agora o Trump está ameaçando o Irã, está ameaçando invadir a Groenlândia, enfim. Diante de tudo isso, não falta um pouco mais de coragem para o presidente Lula, diante das ameaças que são reais do presidente dos Estados Unidos, que se mostram a partir desse sequestro de Nicolás Maduro. Não falta um pouco mais de coragem para o Lula questionar mais diretamente o Donald Trump, citando diretamente o presidente dos Estados Unidos e seus arroubos imperialistas, quando ele não fala, não cita o Donald Trump, ele não acaba de alguma forma relativizando a gravidade das ações do republicano, Genuíno? O problema nosso não é o Lula, Anderson. O problema nosso é o imperialismo e a extrema-direita e o neoliberalismo. A partir daí é que nós temos que focar na discussão de algumas ambiguidades que eu relatei aqui em relação... O problema não é moral de coragem, nem os Estados Unidos estão fazendo lorota. O problema é de uma crise profunda do sistema multilateral, no imperialismo enquanto alternativa hegemônica no mundo. Hoje a gente tem a hegemonia militar. Eu acho que a própria aliança nossa com os BRICS tem que sofrer algumas inflexões, porque é uma situação delicadíssima do ponto de vista da soberania da América Latina. Então, nesse ponto, eu acho que a nossa ação envolve um movimento social e político de rua, como nós estamos participando aqui em São Paulo, da plenária de defesa, plenária popular em defesa da Venezuela, que nós vamos realizar no dia 17, agora, sábado, convocando ato público de massa para o dia 28 de janeiro, e as manifestações do dia 20 nos Estados Unidos. Eu acho que é nessa questão que tem que se mobilizar. E se mobilizar, tem que ter uma aliança com esses governos de centro-esquerda da América Latina, como Uruguai, como Colômbia, como México, com a própria Espanha, que está tendo uma certa dissidência na vassalagem da União Europeia. Então, são movimentos, vamos dizer assim, que nós temos que apostar nessa frente de governos, frente de personalidade. Esse manifesto que os intelectuais estão lançando, denunciando o imperialismo, é muito positivo, e movimento de rua, movimento popular, como tem acontecido nos Estados Unidos, aqui mesmo, nós temos que intensificar. E aí a questão central, e nesse teu ponto, você tem razão, nós temos que defender a soberania da Venezuela, combater o imperialismo americano, defender a libertação do Maduro e da sua companheira militante Sila, e defender a legitimidade do governo da Delcy Rodrigues. Esse é o ponto central nesse momento. No momento não é para a gente ficar, vamos dizer assim, explicitando certos problemas, certas contradições que tem no campo à esquerda, porque isso poderá nos enfraquecer no enfrentamento. Nós estamos numa época de enfrentamento radical. Os Estados Unidos não estão brincando, e nem nós podemos brincar com ele, para pressionar governos, pressionar instituições, articulação mais à esquerda. Está entendendo? Esse tem que ser feito. Por exemplo, eu participei do ato na segunda-feira após a invasão, na segunda-feira, dia 5, após a invasão da Venezuela por parte do imperialismo, em frente ao consulado. Tinha 500 pessoas, mas já foi um passo.
O 8 de janeiro, nós colocamos no 8 de janeiro a questão da Venezuela. Eu acho que o governo não colocou, devia ter colocado. Quer dizer, a relação, veja bem, eu acho que existe campo para a gente pressionar, para a gente cobrar definições mais claras do governo Lula em relação ao combate ao imperialismo, à integração latino-americana, à solidariedade à Venezuela e à relação de legitimidade com o governo de Delcy Rodrigues. Genuíno, ainda no campo da política internacional, a gente teve aquele episódio, na última sexta-feira, na verdade, foi assinado ali, aliás, assinado não, a União Europeia aceitou o acordo de livre comércio com o Mercosul, que já vinha sendo discutido há mais de 2 décadas, enfim, por muito tempo ficou estagnado, e agora com o terceiro governo do presidente Lula, ele avançou no sentido de fazer esse acordo. O problema, hoje, é que esse é um acordo absolutamente defasado para os países da nossa região, para os países do Mercosul. A gente sabe muito bem que, acima de tudo, o acordo abre espaço para que os países da nossa região, fundamentalmente, enviem produtos do agronegócio para a União Europeia sem impostos, ou seja, que o Brasil e os outros países do Mercosul se tornem fazendão da União Europeia, acima de tudo, com produtos de valor agregado sendo importados, ou seja, isso, além de fortalecer o agronegócio exportador aqui na nossa região e primarizar cada vez mais a nossa economia, isso afeta diretamente a nossa indústria, quando a gente, acima de tudo, traz produtos industrializados produzidos pelos europeus, fortalece a indústria na Europa e ataca a produção industrial aqui no nosso país. Eu queria uma análise tua sobre esse acordo entre Mercosul e União Europeia, o caráter desse tratado que foi acertado, foi aceito pela União Europeia na última semana, e se você acha que está de bom tamanho, a gente não podia avançar ainda mais na discussão desse acordo, ainda mais em um cenário, Genuíno, onde os Estados Unidos reforçam essa ideia de tarifaço, agora estabeleceu-se aí mais um tarifaço para os países que fazem negócio com o Irã. Como é que você avalia esse acordo com a União Europeia e os limites que estão colocados nesse acordo? Olha, Anderson, eu não tenho elementos que eu não estudei os aspectos econômicos, comerciais das relações de troca com a União Europeia. Tenho acompanhado algumas críticas, particularmente o Paulo Nogueira Batista. Tenho visto que esse debate é importante. Agora, politicamente, vamos situar. Na conjuntura internacional, politicamente, esse acordo, olha bem, considerando a situação da Europa, a vassalagem, a crise da União da Europa, considerando essa ofensiva do ditador-mor do imperialismo, Donald Trump, eu acho que politicamente esse acordo tem um significado positivo. Agora, eu não estudei os detalhes das trocas comerciais, econômicas, tal, como é que vai acontecer. Como você tem uma extrema-direita na Europa que é contra o acordo, particularmente na França, você tem governos de extrema-direita que estão contra, no caso da Polônia, Hungria, etc. Eu acho que eu tenho que ver pelo lado das sinalizações políticas, né? Eu acho que o Brasil carece de um projeto de desenvolvimento industrial autônomo. O Brasil carece de um modelo de relações diplomáticas e militares no mundo com a outra visão, diferente da experiência anterior do governo, tanto do Lula 3 como do Lula 1 e 2 e da Dilma 1. Eu acho que nós temos que elaborar uma alternativa que possa dar conta de vários pontos da situação mundial. A crise climática, a crise da imigração, a crise social profunda, a crise da geopolítica de dominação do imperialismo americano, que ele tá montado numa hegemonia interna dos Estados Unidos, das big tech, do sistema financeiro e da indústria bélica, e da indústria do petróleo. O imperialismo está em crise? Está, mas ele fica muito feroz porque ele tem força militar, ele tem força financeira, ele tem força no mundo inteiro com a quantidade de base, com a quantidade de espaço que ele atua hegemonicamente. Então, eu acho que é uma conjuntura em que a gente tem que garantir alguns pontos, alguns espaços, algumas alianças, até para neutralizar possíveis adversários, fortalecer um polo mais à esquerda no plano da opinião pública mundial, para dialogar, inclusive, com o movimento popular de esquerda nos Estados Unidos
enfrentando o problema da imigração, a crise dos imigrantes. Eu acho que é uma conjuntura, a conjuntura internacional é muito delicada, é muito especial para a gente atuar. Porque nós estamos numa conjuntura de guerra. Não é de estabilidade do capitalismo, do império, não, é uma conjuntura, tudo pode acontecer. Quem podia imaginar que a conjuntura ia mudar da noite para o dia com a invasão da Venezuela pelo imperialismo? Mudou. A conjuntura alterou rapidamente da noite para o dia. Certos fatos podem alterar a conjuntura. Por exemplo, a crise do Irã, que eles estão tentando influenciar uma espécie de revolução verde, guerra híbrida. Mesmo a gente tendo divergências, críticas ao tipo de sistema econômico e político do Irã, não dá para a gente achar que o imperialismo está defendendo a democracia e está defendendo os movimentos populares. Eu só quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, para a gravidade da situação internacional é uma situação volátil, é imprevisível, é inesperada. E nós estamos vivendo no início de 2026, né? Uhum. O ano começou muito cedo e certamente vai ser um longo ano. O quadro da política internacional anda muito conturbado, de fato, especialmente a partir desses arroubos do presidente dos Estados Unidos e a sua lógica imperialista. Eu queria voltar, Genuíno, para a discussão interna da política nacional, para a gente falar um pouco a respeito dessa situação envolvendo o escândalo do Banco Master, né? A gente tem observado aí um nível de embate entre a classe política, essa turma do Centrão, preocupada com a exposição das suas conexões com essa fraude bilionária no banco e também o sistema financeiro, os banqueiros. Há uma espécie de disputa ali, entre aspas, entre a classe política e a turma lá do Banco Master. Como é que o governo ele deve se posicionar frente a esse caso, Genuíno? Há alguma iniciativa que poderia ser adotada pelo Executivo diante desse episódio envolvendo essa banda podre da política de Brasília e o caso do Banco Master? Eu acho que o governo ficou numa postura de expectativa e atuou nos bastidores, tudo indica. Eu não posso falar em nome do governo, até porque eu não tenho as informações, nem tenho a delegação para falar. Eu acho que ele ficou numa postura de expectativa, atuou para inviabilizar a principal ameaça, que era essa direita centrão corrupta, entreguista e autoritária. Porque o Banco Master é a ponta do iceberg que mostra a crise das instituições. Por exemplo, é claro que a atitude do Banco Central, nós temos sempre que fazer ressalva à política financeira, monetária do Banco Central, com esses juros elevadíssimos. Agora, a liquidação do Master é uma questão essencial para enfrentar essa direita fisiológica corrupta que quer se beneficiar e usar o Tribunal de Contas, usar as relações que eles construíram. Quer dizer, isso mostra que, primeiro, que nós temos que ter o adversário principal é Banco Master e liquidação. Nós temos que defender a liquidação do Banco Master. Segundo, a relação promíscua com governos e prefeituras atingindo fundos de pensão. Terceiro, a tentativa de colocar o Tribunal de Contas da União, que não tem competência para isso, isso faz parte de um exagero na tribunalização da política, na criminalização da política, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que defender posturas democráticas na relação dos ministros do Supremo com os interesses privados, diferenciar o que é público e o que é privado, particularmente nos escritórios e nos privilégios para familiares e para quem é ministro do Supremo. Tudo isso, a esquerda tem que ter uma postura bem clara. O governo, numa situação delicada como essa, ele acompanhou e, quando ele viu que o risco maior era salvar o Vorcari com a história do Tribunal de Contas, eu acho que ele atuou nos bastidores numa posição que eu acho correta em relação a defender a decisão do Banco Central de liquidação do Banco Master. Agora, isso mostra a gravidade, porque a direita fisiológica ela tem uma perna na Faria Lima, no sistema financeiro, e uma perna lá nas currutelas, uma perna lá embaixo,
no que há de mais atrasado com emendas, com... E o que está por trás da insatisfação não só são as relações promíscuas de Workari com a turma do Centrão, como também o problema das emendas. A próxima crise que está se escalando entre o Supremo e o Congresso são as emendas impositivas, as emendas PIX. Então, é uma situação política, eu diria para você, delicada, instável, tá certo? Que abre possibilidades, mas também pode abrir faças. O Brasil sempre caminha no fio da navalha. Grandes oportunidades e faça. Por exemplo, se o projeto da dosimetria fizer parte do acordão, como foi denunciado, e nós vamos ver isso com o veto, eles vão tentar derrubar o veto. E aí como é que vai ficar o Supremo? Considerando que já há ações ADIM no Supremo. Houve um acordão com o Supremo e tudo ou não houve? Se houve, a classe dominante está ensaiando mais uma vez aquela sua característica. Vamos mudar alguma coisa para não mexer no andar de cima. Genuíno, eu queria falar um pouco sobre essa dança das cadeiras, digamos assim, que a gente está tendo vai ter ao longo desse ano de 2026 nos ministérios do governo Lula, porque alguns ministros já estão pedindo para deixar o governo para concorrer a cargos no executivo, a cargos nas eleições gerais no final do ano. Se eu não estou enganado, até o mês de abril eles têm como prazo para se desincompatibilizar do governo para concorrer a cargos nas eleições gerais de outubro. O ministro Ricardo Lewandowski já deixou a pasta da Justiça e da Segurança Pública. Esse aí não tem interesses políticos propriamente, não deve concorrer a um cargo. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tudo aí para ser o próximo a deixar o governo. Já falou sobre isso, ao longo dos próximos dias ou semanas, ele deve ser anunciada a saída do Fernando Haddad, que, ao que tudo indica, deve coordenar a campanha do presidente Lula, ou, quem sabe, até concorrer ao governo de São Paulo. Isso ainda está sob análise. A própria Aniele Franco também deve sair para concorrer a uma vaga, essa sim, no Congresso Nacional, como deputada, enfim. Outros titulares do governo devem deixar a gestão. Eu queria saber de você como é que isso mexe com o governo em ano eleitoral, essas trocas, especialmente do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Isso pode dificultar o diálogo com o Congresso Nacional? O Haddad é a principal figura desse governo. Como é que você avalia essas mudanças aí nos ministérios ao longo desse ano? Isso mexe. E o governo tem que ter uma preocupação, que é não ter a questão da continuidade, não ter descontinuidade no ano eleitoral. Eu acho que é fundamental que alguns ministros não concorram à eleição de 2026. Até agora, no caso do campo à esquerda, você tem dois, que é o Padilha e o Boulos. A segunda questão sempre acontece em ano de eleição, porque essa eleição de 2026, Anderson, ela está sinalizando 2030. Muitos políticos do PT, da esquerda e da direita e da extrema-direita está também mirando 2030, em relação a acumular força, em relação a preservar nomes, em relação a trabalhar com essa perspectiva. Eu acho que o governo tem que, primeiro, garantir uma continuidade nas áreas críticas, nas áreas chaves. Também parece que o Luiz Marinho, não vai disputar a eleição, vai ficar no governo, no ministério. Eu acho que existem quadros importantes, independente de eu concordar ou não com a orientação política do governo, em áreas, por exemplo, no caso da Casa Civil tem a competente Miriam Belchior, no caso da Justiça, eu acho que o governo não dá para criar o Ministério da Segurança Pública agora, ele tinha que ter criado em 2023. Criar agora enfraquece a ideia, tem que criar após a eleição de 2026 e após a aprovação da PEC da Segurança Pública. E outros ministérios, eu não entendi, sinceramente, essa postura do Haddad, pela força que ele teve no governo, pela força que ele tem. Como eu defendo que ele seja candidato, no mínimo, a senador em São Paulo, e ele tem grandes condições de ser eleito, eu não entendi, mas não tenho informações mais aprofundadas sobre isso. O que eu acho é que nessa situação de transição para o ano de 2026, o governo, nós tínhamos que ter acesso a setores do governo para ter uma política de
de definição mais à esquerda no programa que vai embasar a campanha do Lula de 2026. Um programa mais à esquerda em tocar em questões estratégicas como o sistema financeiro, Forças Armadas, segurança pública, salário mínimo, a questão da jornada, quanto à jornada 6x1, a questão da reforma tributária, o andar de cima. A gente tinha que tocar nessas questões. O problema sério que está criando o feminicídio, produzindo uma violência, vamos dizer assim, barra pesada, ao nível de calamidade com as mulheres, combate ao feminicídio, combate à violência, ao preconceito. Eu acho que é fundamental a gente azeitar bem essas plataformas para disputar 2026. Claramente, 2026 não pode ser um repeteco de 2022, é o que eu defendo. Se vamos conseguir, vai depender da luta, né? Não há resultado prévio definido. E o tema da segurança pública, Genuíno, tem tomado um espaço grande no debate público ao longo desses últimos meses. O Lewandowski, como eu citei aqui, deixou o ministério e o governo está em dúvida se cria uma pasta exclusiva para a segurança pública ou se mantém ela junto com a pasta da Justiça. Como é que você avalia essa situação envolvendo a segurança pública? Você acha necessária a criação, de fato, de um Ministério da Segurança Pública nesse último ano de mandato, até para o Lula, de alguma forma, atender a um anseio mais forte na sociedade em relação a esse tema? E que tipo de debate deve ser feito por parte do governo em relação a esse tema da segurança pública em ano eleitoral? Desde 2023 que eu defendo criar o Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. E esse ministério viabilizaria uma política de coordenação nacional com o tema da segurança pública. Mudaria o foco da segurança pública para o uso da força e não da violência. O uso da inteligência e não das chacinas, como aconteceu no Rio de Janeiro. A integração da Polícia Nacional, Estadual e Municipal. Orientação das academias de polícia para uma visão de uma segurança eficaz. Porque a extrema-direita, ela usa o tema da segurança pública de maneira irresponsável. Ela provoca o clamor popular e o medo da população, mas o que ela apresenta é matar. Isso não dá resultado. A experiência no Brasil já mostrou e fora do Brasil também já provou. Então, eu acho que a gente tem que disputar um projeto alternativo de segurança pública. Segundo, esse projeto ficar claro no programa que vai disputar 2026. E, a partir daí, o Ministério da Segurança Pública tem que ser criado com base nesse programa e após a eleição de 2026. Criar ele agora, ele devia ter sido criado em 2023. Agora, criar ele agora é fora de época, porque não vai dar para implantar. É necessário ter, no mínimo, a aprovação da PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. No mínimo. Porque se você não enfrentar a extrema-direita materializada pelos governadores de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Minas, até alguns que nós influenciamos na política de segurança pública, como da Bahia, se nós não enfrentarmos a questão de concepção, nós vamos ficar numa situação de defensiva no tema da segurança pública. O que eles querem do segurança pública é fazer aquilo que fizeram no Equador, na Argentina, em El Salvador, fizeram um pouco na Bolívia, quer dizer, fizeram no Chile, tá certo? Que é uma bandeira que a extrema-direita quer se projetar como alternativa para o enfrentamento político. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer na matéria de segurança pública. Genuíno, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouco, você citou ainda há pouco a respeito da extrema-direita. Como é que a esquerda deve fazer o enfrentamento, deve se impor à extrema-direita nesse ano eleitoral, na institucionalidade e nas ruas? Porque a gente tem aí um processo de desgaste dessa turma diante das condenações lá pelo golpismo que se deu, do Jair Bolsonaro, que está preso, enfim. Aqueles generais também que foram condenados a essa movimentação congressual a fim de se estabelecer uma redução das penas para essa turma. Eu queria saber de você como é que a esquerda deve se impor, mais uma vez, na institucionalidade e também nas ruas diante da extrema-direita em um ano fundamental para a história do país, que é esse ano de eleições presidenciais.
tanto na institucionalidade como nas ruas, a esquerda tem que lutar para deslegitimar o discurso da extrema-direita em aliança com setores da direita neoliberal ou com a direita neoliberal. Segundo, eu acho que nós temos que defender uma pauta de diálogo com os movimentos populares, com a sociedade, para desmascarar essa política do caos, da violência, da pregação do vale tudo, da pregação do ódio, da vingança, e combater a política da violência e do caos, a política entreguista, porque essa extrema-direita ela tem hoje um traço vassala dos Estados Unidos, e nós temos que combatê-la politicamente. Eu acho que ela tem, nós não podemos menosprezar a força dela, eles têm representação, as pesquisas indicam isso, certamente eles vão ter várias candidaturas no primeiro turno e vão tentar uma espécie de aliança entre eles no segundo turno, pelo menos eles têm falado isso, né? Agora, eu acho que nós temos que ser ofensivo no combate às ideias, ao programa da extrema-direita. Eu acho que ao longo de 2023 até hoje, no Congresso Nacional, teve muitos momentos que a esquerda vacilou, não respondeu à altura, acreditou muito no diálogo, não fez um enfrentamento polarizando e, vamos dizer assim, projetando uma alternativa de esquerda e centro-esquerda como bloco político. Eu acho que com a extrema-direita e o neoliberalismo não basta só dialogar, não basta só negociar, tem que enfrentar, tem que disputar corações e mentes para um projeto de futuro. E eu acho que a debilidade nossa da esquerda, dentro e fora do PT, é a gente não estar construindo um projeto alternativo de futuro do Brasil. A crise está projetando a necessidade desse projeto. Você veja bem, os três eixos que fundamentam o projeto. A questão social dos direitos, a questão democrática e a questão da soberania nacional tem que se fundir num projeto programático, estratégico, sobre o futuro que a esquerda prega para o país. Que país nós queremos, que sonhamos, que país nós nos mobilizamos para construir. Eu vejo dessa maneira. José Genuíno, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco, abrindo essa primeira semana aqui de programas no ano de 2026, um ano difícil que a gente vai ter pela frente, como ficou muito claro ao longo desse nosso papo, que a gente tem aqui a possibilidade de dialogar e, acima de tudo, de defender um projeto de país à esquerda. É isso que a gente precisa, ainda mais em um ano tão importante como esse, ano eleitoral, ano em que a gente precisa conscientizar a classe trabalhadora da necessidade de defender um projeto que atenda aos seus interesses acima de tudo. Obrigado mais uma vez pela tua presença e uma boa terça-feira de trabalho para você. Muito obrigado, Anderson. Estamos na militância e eu vou só repetir o chamamento. Dia 28, nós vamos fazer um Dia Nacional de Luta contra o Imperialismo e Defesa da Venezuela e a libertação de Maduro. E no dia 20, nós vamos fazer no dia 17, nós vamos fazer uma plenária popular de mobilização para o dia 28. Nós temos que colocar a luta anti-imperialista nas ruas, como um movimento social e político organizado. Um grande abraço. Seguimos na luta, Genuíno. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com José Genuíno. José Genuíno, ex-deputado federal, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do PT, falando um pouco sobre a quadra da política nacional, falando também sobre o cenário internacional, com esses arroubos imperialistas do Donald Trump aqui na América do Sul, também na Europa, lá no Oriente Médio, enfim. Traçamos aqui um amplo panorama do que é ou como anda a política nacional e internacional. Pessoal,